Glória a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor, boa noite. Deus abençoe a todos nossos queridos irmãos do canal Voz Missionária da Aliança Messiânica. Deus abençoe a todos. Obrigado a você que irá acompanhar esta programação, ou seja, esta mensagem da palavra de Deus. Eu quero convidar os nossos queridos irmãos para estarem lendo a Bíblia conosco em Mateus capítulo de número 24 e o versículo de número 29 ao 35. Glória a Deus. Aleluias ao Cordeiro de Deus, ao Cristo vivo, ao Filho do Deus Todo-Poderoso. E antes de lermos, eu gostaria de convidar vocês para nós fazermos uma oração e buscarmos a graça de Deus para que Deus venha nos iluminar através do seu Espírito Santo, dando-nos palavras confortadoras, transformadoras, palavras de fé, de confiança, de força e de sabedoria. Graças a Deus. Então diz aqui: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos de uma outra extremidade dos céus. E aprendeis, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabei que está próximo ao verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passam, mas as minhas palavras não hão de passar. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento eu quero pedir ao Senhor que o Senhor traga dos céus a inspiração do Espírito Santo e venha usar a minha boca para falar às pessoas, eu não sei se às centenas, se aos milhares, aos milhões, por onde esta rede social levar essa mensagem, que o Espírito Santo venha falar em meus lábios para levar uma mensagem de transformação, de libertação, de salvação e de vida aos que se encontram presos, escravizado por Satanás, oprimido por Satanás, doentes, prostrados, viciados, enganado na escuridão das trevas religiosa. E que o Senhor venha trazer a revelação da tua palavra aos seus corações, a luz da verdade. A tua palavra é a verdade. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, é o que eu te peço, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia. Bem, queridos, bem amados, nós acabamos de ler uma mensagem da palavra de Deus,
uma mensagem viva, glória a Deus, uma mensagem maravilhosa, uma mensagem pura, uma mensagem santa. Graças a Deus nós estamos aqui na presença do Senhor, aleluia, como diz, o profeta, na presença do Senhor. Pois bem, prezado, ou seja, amados, queridos irmãos, prezados ouvintes da palavra de Deus, queridos irmãos, prestem atenção. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Deus é verdadeiro. Deus, ele não é homem nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. Não, não é. E a palavra de Deus é verdadeira. Você crê? Você acredita? Jesus Cristo é verdadeiro, ele é real. Glória a Deus. Nós estamos vendo aqui como Deus, através da sua palavra, ele se manifesta de uma maneira muito bem clara, dizendo: logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Prezado, queridos irmãos, ouvintes da mensagem da palavra de Deus, nós jamais em nossa vida, nesse planeta, no mundo, pôde-se ouvir ou ver, se quer falar, num fenômeno tão espetacular, tremendo e terrível, como que está relatado aqui para acontecer nesse país, nesse planeta, nessa terra. Pois bem, eu quero convidar a você para que você venha parar para meditar que é necessário crer na palavra de Deus, como está escrito em Marcos 16:15, que está escrito: ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado é salvo, mas quem não crê é condenado. Você precisa crer na palavra de Deus. Ora, eu não estou aqui pregando só para pessoas que não são evangélicas. Eu estou aqui pregando para pessoas que se dizem evangélica por dizer ser evangélica, quando na realidade estas pessoas, elas são mais religiosas do que evangélica ou cristã. O que nós estamos vendo em nossos dias é um povo realmente religioso. E eu quero trazer esta mensagem para vocês, de dizer que nós iremos, ou seja, aqueles que não irão fazer parte da igreja primitiva, a igreja primitiva. Porque eu tenho procurado compreender e entender que eu vejo, já ouvi alguns pregadores, que eles ficam se debatendo com relação a certos, exemplo, eu já vi alguns pregadores pregando e dizendo como que é no céu. O que eu não posso te dizer nada de como que é no céu. Eu só sei te dizer uma coisa, que lá reina a paz. Isso aí, eu te digo com certeza que lá reina a paz. É verdade. Pois bem, mas irmãos, a palavra de Deus está dizendo aqui que nós iremos enfrentar, ou seja, a terra vai enfrentar um período muito difícil,
porque está dizendo logo depois da aflição daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Aonde você vai se esconder? Ou alguém pega e diz, não, é mentira, isto não vai acontecer, entendeu? Mas eu quero te dizer, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Preste bastante atenção. Eu quero dizer para você que logo depois da aflição daquele dia, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, quais ajuntarão seus escolhidos, desde de uma outra extremidade do céu. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, que quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, sabei que está próximo ao verão. Quando, de igual modo, igualmente, melhor dizendo, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, eu quero chamar a atenção para o versículo 34 e 35, que diz, em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Observe. E eu quero chamar a atenção de você que não crê e de você que crê, mas não tem assim lutado para andar na presença de Deus, para andar e estar na presença de Deus, porque muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus, muitas pessoas não dão crédito. E quem é que não dá crédito? Existem as pessoas que não ouvem a palavra de Deus, que não leem a palavra de Deus, que não estudam, que não meditam, que não congregam, e que quando vão em uma denominada igreja, elas não leem a Bíblia, elas não escutam a palavra, elas não têm conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? Então preste bastante atenção. Então existe um povo que lê a Bíblia, examina, ou seja, que lê a Bíblia, mas não acredita nas Sagradas Escrituras. Por como assim, pregador? Porque não se esforça para obedecer a palavra de Deus, porque não se esforça para andar nos preceitos da palavra de Deus. E eu quero até dizer para vocês que o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo, os céus e a terra passam, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus não é mentiroso. Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, não mente. É verdade. Então preste bastante atenção. Se ele diz que o céu e a terra passam, mas a sua palavra não passará, eu agora quero entrar em detalhes com vocês com relação ao nosso comportamento, a nossa vida cotidiana, a nossa fé e a nossa maneira de testemunhar. Preste atenção. Preste atenção. Muitas pessoas perderam o prazer de servir a Deus porque não acreditam na palavra de Deus. Embora sejam congregados, são membros de certa denominação, mas não acreditam nas Sagradas Escrituras. Porque aqueles que acreditam nas Sagradas Escrituras, eles procuram andar no bem que a palavra de Deus lhe ensina. E aqui quero lhe trazer alguns textos da Bíblia. Porque se você não acredita na palavra de Deus,
você não acredita em Jesus Cristo, em Deus. E eu posso provar falando-te biblicamente. Ora, se você lê a palavra e não guarda em seu coração e não pratica, como está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24, né, que Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e guarda em seu coração e pratica, é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e combateu o vento, a tempestade, escorreu as águas e soprou o vento e combateram, e aquela casa não caiu, porque estava edificado na rocha. Pô, começa por aí. Porque se você não tem conhecimento da palavra de Deus, você não está pronto para enfrentar as lutas, as batalhas da vida, né? As dificuldades da vida. Estão entendendo? Por quê? Você não acredita. Por que eu digo que você não acredita na palavra de Deus? Porque você não guarda os preceitos de Deus, e está escrito, como eu já falei para vocês, em Mateus capítulo 7, versículo 24, quem ouve a minha palavra e guarda seu coração e pratica, como aquele que edificou a casa na rocha, soprou o vento, combateram a casa, e veio a tempestade, desceu as enxurradas, mas ela não caiu porque estava edificada na rocha. Por que eu digo que você não acredita na palavra de Deus? Porque está escrito em São João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém veio ao Pai se não for por mim. É verdade. Então, por que eu digo que você não acredita na palavra de Deus? Porque você tem se envolvido com o mundo, com o pecado, com a mentira, a prostituição, o engano, a feitiçaria, a bruxaria, a violência, o crime, os vícios, as drogas, e você não tem acreditado no que Jesus está dizendo na sua palavra, como está escrito no capítulo de número 59, no versículo de número 2 do livro do profeta Isaías, que diz: mas os vossos pecados faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele vos não ouça, e os seus pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele vos não ouça. É muito interessante você entender que se você não tem mais força de orar, não tem mais graça na sua vida para ler a Bíblia, para examinar a palavra de Deus, é porque você perdeu esta graça, você perdeu o Espírito Santo, e nós temos que buscar o Espírito Santo, porque está escrito em Isaías capítulo 55, no versículo de número 6, está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai seu nome enquanto está perto. É verdade. E se você não tem feito isso, então você não acredita na palavra de Deus. E Jesus não é mentiroso para não cumprir a sua palavra, porque ele diz que até que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tio há de passar da sua lei e da sua palavra. Em Provérbio, em capítulo 8, versículo 17, diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E se você não tem o Espírito, não sente a graça, é porque você está em pecado, é porque você está fraco, os seus caminhos têm se tornado tortuoso, e você não crê na palavra que Jesus está dizendo, que os céus e a terra passam. Você está entendendo? Os céus e a terra passam, mas as minhas palavras não hão de passar. Está escrito em São Mateus capítulo 28 e versículo de número 20. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Está escrito no Evangelho de São João, no capítulo de número 14, e no versículo, vamos ver aqui, no versículo de número 18, como ele diz aqui: eu não vos deixarei órfão, eu vou
mas eu voltarei. Então preste bastante atenção. Nós estamos diante de Deus e da sua santa palavra. Buscar-me-ei em Jeremias, capítulo de número 29. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Busca Jeremias, capítulo de número 29, que diz a palavra: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. 29, 11 e 12. Aleluia, glória a Deus. Então esta é a palavra de Deus, queridos. Então esta é a palavra. Jesus diz que os céus e a terra passam, mas as minhas palavras não hão de passar. Então preste atenção. O que está faltando, pregador, na minha vida? Está faltando você crer. Está faltando você buscar. Está faltando você acreditar. Está faltando você confiar. Mas você não tem buscado a Deus. Você não tem orado. Você não tem jejuado e nem se levantado pelas madrugadas para invocar o nome do Senhor. Por quê? Está te faltando fé. E quando há falta de fé, há a falta de crença. E quando há uma falta de crença e de fé, é porque pode estar acontecendo algo errado. É porque algo errado está acontecendo na sua vida que precisa ser reparado. É verdade, meus irmãos. Então, aqui nós estamos vendo uma palavra em que Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ora, a palavra de Deus, nesse mesmo capítulo, diz aqui, nesse mesmo capítulo diz que então há de se levantar irmão contra irmão, você está entendendo? E haverá muitos que vão enganar as pessoas, pregando, como tenho sempre pregado aqui, contra o evangelho da vaidade, o evangelho usurpado que estão pregando, cheio de mentiras, de falsas promessas, de prosperidades mentirosas e que não te leva ao arrependimento, ao caminho da salvação. Então preste atenção. Se Jesus diz que os céus e a terra passam, mas as suas palavras não passam, preste atenção. Deus nos chamou para a vida eterna. Deus nos chamou para uma tão grande salvação, como Paulo diz. O que seria de nós se Deus não poupou seu próprio filho que estava no seu seio? Se ele não poupou, antes os entregou à morte para nos dar a salvação, como não atentaremos para uma tão grande salvação? Em outras palavras, ele diz: se o justo apenas se salva, aonde então aparecerá os pecadores? Ora, aqui nos diz a palavra de Deus, ela nos diz que aqui na carta de 2 Pedro, deixa eu ver aqui, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, é muito interessante, diz a vinda do Senhor. Olha o que diz a carta aqui, o capítulo 3 de 2 Pedro. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e depois pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante seus apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo onde está a promessa da sua vida,
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existem os céus e a terra, que foi tirado do meio da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam e se guardam como tesouro, se reservam e se guardam para o fogo, até o dia da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor como um dia. O Senhor não retarda as suas promessas, ainda que alguém a tenha por tardia, mas é longanimo para convosco, não querendo que alguns se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão em grande estrondo, e os elementos ardendo se queimarão, a terra e as obras que nela se queimarão, se desfarão, e a terra e as obras que nela se queimarão. E havendo de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Então, amado, preste atenção. O céu e a terra que agora existe, a Bíblia está falando que ela se reserva e se guarda como tesouro para o grande dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. No versículo 6 diz: pelas quais coisas pereceu o mundo e estão cobertos com as águas do dilúvio. Então eu quero dizer para vocês que o mundo passado pereceu pelas águas do dilúvio, mas o mundo de então, ele perecerá pelas labaredas de fogo. Meus irmãos, vocês precisam acreditar na palavra de Deus. Vocês precisam. O nosso testemunho, como nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, nós lemos, o que é que Jesus diz? Jesus, ele diz: mas recebereis a virtude, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Queridos irmãos, nós somos testemunha de Jesus Cristo. Você é uma testemunha de Jesus Cristo. Por quê? Qual é o ofício de uma testemunha? Eu quero dizer para vocês que existe a verdadeira testemunha e existe a falsa testemunha. E quando é que nós nos tornamos uma falsa testemunha? É quando nós não obedecemos a palavra de Deus, os seus mandamentos. É quando nós não respeitamos a palavra de Deus e falamos para as pessoas que somos testemunha de Deus. Como? Quantas pessoas que chegam na igreja querem cantar, que louvar a Deus, cantar hinos, louvores. Quantas pessoas que querem pregar o evangelho, tá entendendo? Mas eu quero dizer para vocês que quando nós falamos de testemunho, nós estamos falando de obra. A obra dá o seu testemunho. A obra é o testemunho de cada um daqueles que servem a Deus. Se você crê na palavra de Deus, Jesus Cristo não é mentiroso. Se você amar o seu próximo, então você será amado. Mas se você odiar ou desprezar o seu próximo, você está entendendo? Por quê? Porque a palavra está dizendo aqui, ó. A palavra está dizendo aqui que o grande mandamento é
amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Entenderam, querido? O grande mandamento é esse. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Deixa-me ver o que diz a palavra do Senhor aqui. Glória a Deus. Graça te dou, Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Então Jesus diz na sua palavra, porque alguém perguntou para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento? Ou ele disse: o grande mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Glória a Deus. Aproximando-se dele, um dos escribas que os tinha ouvido disputar e sabendo que lhes tinha respondido, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Jesus respondeu e disse: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o versículo, ou seja, e o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento além desse. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Isto é Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 31. Queridos irmãos, o erro das pessoas do século 21 é não conhecerem a palavra de Deus, é não ler a Bíblia, não examinar as Escrituras e entender que estão servindo a Deus. Nós não podemos servir a Deus agradando a nós mesmos. Nós não podemos servir a Deus agradando a nós mesmos. Eu posso te provar, aleluia, porque Jesus Cristo diz: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Melhor dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Você sabe o que é isto? Como cristão, como filho, como servo e serva de Deus, nós não estamos mais andando segundo os nossos pensamentos ou o nosso querer, mas devemos andar segundo o desígnio da palavra de Deus. Então, queridos irmãos, se alguém mentia, a mentira é do diabo. O diabo é o pai da mentira. Se alguém engana, não é de Deus, porque o diabo é o enganador. Tá entendendo? Se alguém se diz crente e não obedece à palavra, tá entendendo? O tal não é um verdadeiro filho ou um verdadeiro profeta, mas sim um falso profeta. Glória a Deus. Glórias a Deus. Se você diz que é filho de Deus e não anda na verdade, você não é santo, mas sim profano. Se você diz que é servo de Deus e adultera, anda mentindo, enganando, fazendo um negócio feito, saiba que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente os que fazem a vontade de Deus. Mateus 7:21.
Aprenda isto da Bíblia. Entendeu? É verdade. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Queridos irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês que ouviu esta pequena mensagem da palavra de Deus. Eu quero que você acredite na palavra de Deus. Jesus disse: o céu e a terra passam, mas a sua palavra não passa. Ele disse, São João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele disse em São João 8,12, eu sou a luz do mundo, que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Olha que coisa bonita. Por aí dá para você julgar. Tá? São João capítulo 9, diz que Deus não ouve a pecador. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o versículo para você. São João capítulo 9. São João capítulo 9. São João capítulo 9 diz que glória a Deus. Deus não ouve a pecador, mas Deus não ouve a pecador. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tornando, pois, dizer o cego, tu que dizes que ele te abriu os olhos, ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os seus pais. Bom, aqui no capítulo 9, fala claramente sobre este versículo, que Deus não ouve a pecador. Pois bem, se Deus não ouve a pecador, então devemos andar na verdade, devemos falar a verdade, porque então nós estaremos assim em verdadeira comunhão com Deus. Portanto, meus queridos, o nosso dever é andar segundo os ensinamentos de Deus e da sua santa palavra. E eu quero convidar a todos vocês para nesse momento fazermos uma oração. Se alguém quer se entregar para Deus, diga: Senhor, ouvi a tua palavra e eu desejo nesta hora entregar a minha vida ao Senhor. Me recebe, Senhor, como teu servo, como tua serva, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, pois a partir de hoje eu te recebo como meu Senhor e Salvador e me entrego ao Senhor como teu servo e tua serva para te servir por todos os dias da minha vida. Glória seja dada ao teu nome. Aleluia. Deus abençoe. Vamos orar. E eu quero aproveitar nesta oração para pedir a vocês que devemos estar em oração pelo Brasil, para que Deus possa abençoar poderosamente. Deus poderoso, Pai, em nome de Jesus, abençoa teu povo, a tua igreja. Espírito Santo, transforma os corações. Que estas palavras que eu falei, tão simples, Senhor, tão simples estas palavras, mas que o Espírito Santo possa levar estas palavras e pôr no coração das pessoas, e tocar as pessoas e transformá-las pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para que elas sejam abençoadas, se arrependam dos seus pecados, creiam na vida e sejam salvas em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Recebam a bênção de Deus, a cura das tuas enfermidades, em nome de Jesus, perdão dos seus pecados, salvação da tua alma. E Deus abençoe em nome de Jesus, o nosso Salvador, para a honra e a glória e louvor do nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu dou um abraço a todos
que vão estar nos acompanhando nesta simples e humilde pregação, né? E Deus abençoe em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Um abraço a todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, para a honra e a glória. Se Deus quiser, amanhã nós estaremos aqui novamente, amém, e glória a Deus.